Tudo que você vê lá fora tem origem aqui dentro. Agora pense, e se a natureza e a sua mente forem apenas formas diferentes de um mesmo todo? Parece que eu estou viajando, né? Mas foi exatamente isso que dois grandes filósofos alemães, Fichte e Schelling, se perguntaram há mais de 200 anos. Hoje eu vou te explicar esses caras, só que de um jeito simples e direto. Então fica comigo até o final porque vai valer a pena. Para entender Fichte e Schelling, a gente precisa dar um passo para trás e lembrar do chefão aqui da filosofia, Immanuel Kant. Kant dizia que a gente nunca conhece o mundo como ele é de verdade. Nós apenas conhecemos o mundo como ele aparece para nós, como ele se apresenta para nós. A nossa mente, pessoal, ela filtra tudo, espaço, tempo, causa, efeito, e isso cria um abismo. De um lado nós e do outro lado a coisa em si, ou seja, uma realidade misteriosa que a gente nunca pode tocar. A filosofia ficou com esse problema para resolver. Aí chega Fichte e ele dá uma virada radical. Aspas. E se não existir nada além do eu? Para Fichte, tudo começa com a consciência. Primeiro o eu se afirma. Eu existo. Mas para saber que existe, o eu precisa de um limite, ou seja, algo fora dele. Então ele mesmo cria o não-eu, o mundo, a natureza e os outros. E por que criar um obstáculo? A resposta é para superar. Para Fichte, viver é isso, uma luta constante do eu contra o não-eu. É enfrentando o mundo que a gente cresce, que a gente se liberta e que a gente realiza todo o nosso potencial. O mundo é como um campo de treinamento moral. A liberdade não é ficar parado pensando. A liberdade é agir, desafiar, se desafiar e se transformar. Mas o aluno dele, Schelling, achou isso meio egoísta. Ele falou assim, nossa, e a natureza? Ela não é só um saco de pancadas do eu? Schelling então propõe algo mais bonito. A mente e a natureza são duas faces da mesma realidade. E ele chama isso de absoluto. Vamos imaginar um iceberg. A parte de cima é a nossa mente consciente, enquanto que a parte submersa é a natureza. E quando as duas partes se unem, elas são uma mesma coisa. Para Schelling, a história do universo é a história do espírito despertando, a natureza se tornando consciente de si mesma. E onde isso aparece de forma mais clara? Isso aparece na arte. O artista une inspiração e técnica. Ele utiliza instinto e razão e ele mostra com a própria obra que mente e natureza não estão em guerra. Pelo contrário, estão coesas como se estivessem dançando juntas. Resumindo, Fichte nos dá uma filosofia da ação. O eu cria o mundo para se superar, enquanto Schelling nos dá uma filosofia da unidade, uma filosofia da natureza e da mente, que são uma só realidade. E a arte é o ponto onde tudo se encontra. Essas ideias abriram caminho para um próximo gigante da filosofia, que é Hegel. Mas esse cara vai ficar para um próximo vídeo. E aí, qual dessas ideias te representa mais? Você se sente como um Fichte, ou seja, o eu que quer agir e transformar o mundo? Ou você se sente como um Schelling, que busca se unir à natureza e criar algo novo? Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você pensa a respeito. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!